você, mamãe, que gosta de comprar as coisas do seu bebê, que já está nessa fase maravilhosa de planejar o quarto do seu bebê, de planejar as coisinhas do seu bebê, nada mais justo do que a gente trazer um presente para vocês aqui na nossa live. E esse presente hoje vai vir através da Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Olá, pessoal. Tudo bom, mamãe? Tudo bom, Ingrid? Tudo bem, gente. A Fernanda Henriques, ela é arquiteta, né? E design de interiores. Então, ela hoje veio aqui trazer dicas incríveis para você, mamãe, montar, planejar, criar aquele quartinho do bebê, trazendo novas tendências e mostrando, gente, como é que a gente faz, porque às vezes parece óbvio, mas não é. Existem pequenos detalhes que vão acrescentar e deixar você, mamãe, né, bem feliz e satisfeita fazendo um quarto incrível. Então, Fernanda, conta pra gente. Eu já falei, é Fernanda Henriques, né? E você faz projetos para quartos, para casas. Conta um pouquinho do seu trabalho. Eu sou arquiteta, trabalho com projetos de interiores e eu faço muito quarto de bebê, porque quarto de bebê é a coisa mais gostosa que tem na vida de fazer. Né? A gente termina, parece que a gente está naquele universo do bebê que é muito legal. Então, assim, eu venho fazendo vários trabalhos de quarto de bebê e o arquiteto, o que ele faz? Ele planeja. Ele vai analisar o espaço, ele vai analisar o que você já tem, vai ver o que você precisa, vai entender o que o bebê precisa e vai montar esse espaço com tudo que você quer. Sabe, a realização de um sonho? É isso que a gente gosta de fazer, a gente gosta de realizar o sonho dessas mamães, né? Porque a gente passa aquele Desenha, né, Fernanda? Vocês desenham o quarto, né? Isso, a gente vai mostrar, vai entender como é que vai ser esse quarto antes de ficar pronto. Então, na hora que ficar pronto, já sabe como é que ele vai ficar. Muito bacana. E deixa eu só te fazer uma perguntinha antes de você entrar aqui no mérito do quartinho do bebê. Para as mamães que estão assistindo, a gente sabe que tem várias mamães. Aquelas que têm um espaço bem amplo e aquelas que têm um espaço menorzinho. E tem aquelas até que dividem quarto com o bebê. Nesse caso, existe o planejamento? O arquiteto ele consegue planejar para todos os tipos de ambiente? Claro, o grande lance do arquiteto é esse. A gente consegue pegar o ambiente que você tem, o espaço que você tem e fazer daquele um espaço aconchegante, um espaço que te atenda, que seja funcional. Porque além dele estar bonito, precisa ser funcional. A gente precisa lembrar que a gente está, ou muitas vezes, recém-operada, ou né, naquele pós-parto está cansada, porque a gente, no início da gravidez, aquela coisa, no início, né, quando o bebê está pequenininho, a gente às vezes dorme pouco. Enfim, então tem que estar tudo muito, muito confortável para a gente poder cuidar desse bebê com prazer, com carinho e ser um momento prazeroso para a gente. Então é importante a gente estar com esse quarto bem pensado, bem planejado. E o que você trouxe aqui para gente, Fernanda? Eu vou mostrar um pouco de como planejar esse quarto, tá? E para todos os projetos que eu faço, uma coisa que eu sempre pergunto, o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta. É a primeira pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos. O que eu quero e o que eu não quero. Às vezes tem uma determinada cor, um determinado tema, que a gente não gosta de jeito nenhum. Então a gente sabe que aquilo a gente elimina. Que às vezes a gente pensa só no que a gente gosta e é bom pensar também no que não gosta. Então vamos lá. Aqui nesse caso a gente tem aqui esse bebezinho lindo que faz justamente esse questionamento. O que eu gosto e o que eu não gosto, né? Então legal, gente. É muito importante, tá? Essa parte. Bom, e aí a gente... Como a gente estava conversando, a gente tem vários tamanhos de espaço. Então, assim, vamos pensar primeiro o que é fundamental e a gente vai crescendo, né, à medida do que a pessoa puder, a gente tiver espaço. Né? Então, o que é fundamental? O berço, para o bebê dormir, e um espaço, uma cômoda, que ele vai ser um trocador. Né? É importante pensar nessa altura para a gente não ter que ficar abaixada, porque às vezes fica desconfortável, né? Depois de a gente estar aquele tempo com a barriga grande, ficar abaixada. Então, a cômoda tem que estar numa altura boa. Então, às vezes, a gente usar uma mesa que já tem, pode não ser muito bom. Então, podendo, o ideal é a gente ter uma cômoda. E essa cômoda já serve para guardar a roupa do bebê. Então, se a gente tiver uma cômoda e um berço, é o mínimo que a gente precisa para ter um quarto que seja confortável. E essa cômoda é importante que tenha à mão as peças que você vai usar na troca, né? Um algodãozinho para limpar, um lencinho umedecido, uma aguinha quente, uma pomadinha de assadura e as fraldas e uma troca de roupa. Porque às vezes a gente não imagina que vai precisar trocar. E quando o bebê está ali em cima, a gente tem que estar com tudo à mão, porque a gente não pode sair dali e a gente está com o bebê sujinho, não tem como sair para pegar uma roupa em outro lugar. Então tem que estar tudo na cômoda. Então é importante para essa primeira gaveta, tem que ter
tudo que você precisa para uma troca. Até mesmo porque esse lance que você falou, Fernanda, é muito importante a gente passar para as mamães, que existem muitos acidentes, né? Justamente por isso, que a pessoa vai trocar a criança e ela sai para pegar uma fralda. As coisas que não estão à mão, quando volta a criança girou e caiu da cômoda. Isso é muito comum. Na internet mesmo, você vê vários vídeos assim, né? Que a câmera pegou, que a babá eletrônica pegou a criança se acidentando. Então, gente, isso que a Fernanda falou vai além da arquitetura. É até uma dica super legal que ela está trazendo aí para vocês. Então, o que eu achei muito interessante também, gente, antes de eu continuar falando, mandem os corações de vocês, o like de vocês, tá bom? Para que a gente continue trazendo essa informação e compartilhando essa live com outras mamães, porque para que elas possam ver e pegar essas dicas, né? Sim, porque nós mulheres são legais. Vamos nos, né? São tão legais e para a gente se fortalecer, né? A gente sempre levando a informação para ajudar outras mamães e mulheres também. O que eu achei interessante, Fernanda, sabe o que é? Que você fala uma coisa verdade. Quando a gente pensa em planejar o quarto do bebê, a gente já começa a falar, meu Deus, e às vezes quando é aquele bebezinho que vem, né, de presentinho, de surpresa. Daí você pensa assim, meu Deus, é berço, é cômodo, é isso, é isso. E às vezes não, às vezes o fundamental já pode te ajudar. Eu achei legal essa coisa. Você pode comprar tudo ok, mas se não pode, existe o fundamental que já vai atender aquela criança, né? Com certeza. Que seria o berço e o trocador. Muito interessante sua dica. Gente, e uma super dica. O que eu estou mostrando aqui, vocês vão conseguir resolver lá na Mega. Tudo tem lá. É verdade. Para vocês terem uma ideia, o quarto da minha filha, eu comprei muita coisa lá. Você foi em 3 edições, né, Fernanda, na Mega? Várias. Eu passei uns 3 anos indo na Mega em quase todas as edições, porque era gravidez quase toda e quando ela era pequenininha, eu comprava muita coisa lá para ela. Muito O legal. enxoval foi todo lá, o quarto todo montado lá também. Foi o que eu falei, né? Que a gente acaba conseguindo unir tudo num só lugar. É né? muito prático, Muito né? prático. E tem muitas mamães que ainda trabalham e aí a gente pega naquele dia e aproveita para resolver tudo naquele dia. É verdade. Né? Bom, aí agora a gente já viu o que é essencial. Então, o que é muito útil agora? É uma poltrona para amamentar. Eu, pelo menos, eu botava minha filha para mamar e dormia ali naquela poltrona, super gostosa. Lombar, apoio dos braços, uma poltrona, gente, é muito útil. É muito útil. Eu, no primeiro filho, achava que era besteira, tá, Fernanda? Aí daí não comprei. Aí eu senti, na verdade, aí eu comecei a sentir, não comprei inicialmente, comecei a sentir muitas dores na lombar, comecei a sentir uma série de dores. Aí eu lembrei que a poltrona, vou usar a poltrona, não é besteira, gente, não é um enfeite no quarto, é uma utilidade muito boa, utilidade. Né? É lógico, se não tem, existem cadeiras confortáveis, então tudo é ver o espaço que tem para poder ver o tipo de assento que você vai colocar. Né? Tendo esse espaço, vale avaliar. E tem umas poltronas tão pequenininhas e, sinceramente, para mim as menores são as mais confortáveis, porque elas te abraçam. Né? Eu comprei na feira aquela almofada de amamentar, então eu ficava com a minha bebê na almofada, eu reclinava a poltrona, esticava meus pés no puff e ficava ali com ela numa boa. Né? E uma luz indireta, né? Como está esse exemplo aqui da luz indireta. É lógico que aqui já é um exemplo, né, de um roda-meio com essa iluminação. Mas existem vários recursos de luz indireta. Né? Desde você comprar aquelas lâmpadazinhas, né, e colocar numa tomada disponível, até você pode colocar um próprio que a gente chama de balizadorzinho na tomada, enfim, tem vários recursos. Né? E nesse caso aqui, ficou essa luzinha que sai por debaixo do roda-meio. Né? Importante, não consegue colocar, pelo menos a luz de cima, coloca o dimmer. A gente compra em qualquer loja dessas de material de construção, de elétrica, um dimmer. Isso já te ajuda, porque você acender a luz forte na hora que vai trocar o bebê, é terrível, porque o bebê acorda, o bebê está descansadinho. E mesmo que ele dê aquela acordada, porque fez um pipi, que fez uma coisinha de madrugada, você vai trocar, se acender uma luz forte, até de dia, né? Ele acorda. Então, atrapalha o sono dele, atrapalha a rotina dele. Então, uma luzinha suave no quarto do bebê é muito importante. Até mesmo porque quando o bebê dorme, né, Fernanda, pra gente é um alívio. Porque é uma fase muito cansativa. Muito. Então, a gente preparar um ambiente com uma penumbrazinha, um momento mais aconchegante para ele, é até uma reserva de tempo que a mãe tem para ela, né? Exatamente. O quarto do bebê ele tem que ser um espaço de tranquilidade. É importante a mãe entrar ali e se sentir tranquila naquele espaço, que certamente, se a mãe está se sentindo tranquila, o bebê vai se sentir tranquilo também. Exatamente. E aí, que vale a pena ter, a gente tendo mais espaço? Uma cama,
né? Que às vezes vem. É uma época que as vovós acabam ficando muito para ajudar, né? Algumas pessoas contratam alguém para dormir nesses primeiros momentos. Enfim, é um parente que vem de fora para conhecer. E a própria mãe, às vezes a gente mesmo. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de deixar a minha filha no quarto dela. Até hoje, o reino dela, ela está com 13 anos, o reino é o quarto dela. Entendeu? E ela, desde bebê, ela ficou acostumada. No mesmo que logo quando ela chegou em casa, a gente achava aquele berço grande, a gente botava carrinho e ela dormia no carrinho dentro do quarto dela. E a gente ia para lá. Eu dormia lá, ou minha mãe. Então, assim, você podendo ter esse espaço da cama é muito bom. Porque a criança acostuma, o bebezinho acostuma naquele quarto. Né? E o armário, né? Porque você fica com mais espaço, mais conforto para botar roupa. Quando é menina, então, que acaba já começa a ter vestido. Enfim, então você podendo, né? Tendo um espaço para um armário, também é bom. Até começa brinquedinho, estoque de fralda. Tem uma série de coisas que você tendo um armário fechado para guardar, é show, né? É porque aí você coloca todos aqueles brinquedos ali e não precisa ficar aquilo ali à mostra. Ninguém precisa saber a quantidade de brinquedo que tem, porque lá em casa fica feio. É muito brinquedo, É muito gente. brinquedo. Nessa fase bebê ainda não, mas esse bebê vai crescer. E esse armário fica um tempo ainda, né? E esse lance que você falou é legal, porque as mamães que estão aqui comigo sabem. O Caio, eu sempre falo, o Caio dorme no meio do meu esposo. E o meu filho mais velho dormiu no nosso meio até 11 anos quase. Até uns 10 anos de idade. Quando foi pequenininho, a gente só substituiu. É muito ruim, porque a gente criou um quarto também muito lindo, um planejamento lindo. A gente fez aquele quarto, sabe, maravilhoso, aconchegante, com todas essas características que você está falando, que é bacana a gente ter no quarto. Só que o Caio ficou meramente ilustrativo ali, né? A gente só mesmo ali, como é que se diz? Só um quarto pronto, né? Uma exposição, exatamente. Exposição, né? E o Caio acabou dormindo com a gente. Então, assim, é bom você criar um ambiente, até porque a criança se sinta bem e fica ali, né? Exato. Fica ali. Bom, agora vamos falar um pouco das tendências, né? Do que tá forte em relação aos projetos quartos de bebê. Os grafismos. Os grafismos estão vindo com tudo. Até eu coloquei o meu fundo de tela com grafismo, né? E o cinza, né? Aliás, assim, eu não escolhi essas cores por acaso. O grafismo, o cinza e o amarelo são coisas que vem aparecendo muito, é super tendência. Né? Então, assim, são exemplos de grafismo. Esse aqui é o chevron. O chevron vem com tudo, em todas as cores, às vezes é só um zigue-zague com 2 tons, aqui aparece com um degradê, às vezes aparece com 3 tons, enfim. Ele aparece em tudo, para tudo, ele vem em almofada, ele vem em roupa, ele vem em kit berço, ele vem em tudo. E ele é uma graça, né? O bacana do chevron é que ele é um grafismo que ele dá um movimento no ambiente, não fica aquela coisa estática, ele movimenta. Apesar de ser cinza, ele traz uma alegria, né? Porque a chevron não é aquela parede estática, é aquela coisa lisa, cinza, né? Exatamente. O chevron dá um movimento, é verdade. Ele dá um movimento super bacana. Os triângulos, que também vem, né? Nesse caso ele vem salpicado em várias cores, às vezes vem mais um tom, às vezes ele vem também bem colorido. É uma coisa que eu gosto particularmente. Nesse caso aqui é um colorido, mas são aquelas candy colors, né? Aquelas cores, parecem cores de bala, que é uma outra tendência que vem forte. E isso, sim, são tendências que a gente está aplicando em quarto de bebê, mas que está usando em outras coisas também, tá? Muita gente já está com esse bebê, tem o bebê e tem uma criança que está crescendo, e pode usar isso também lá na frente. Vai mudar um pouco, mas usa também. E esses triângulos, nesse caso, as cores estão suaves, se você quiser usar uma cor forte, a minha dica use numa área mais alta, fora tanto do campo de visão, que mantém o ambiente tranquilo, mas dá uma alegria com uma cor mais forte. Eu também gosto bastante disso. Eu não sou muito fã daquele quarto só tomzinho pastel, não. Mas... A maioria é pastel, mas às vezes falta aquela alegria, né? E às vezes você joga isso numa área alta, que aquilo não fica no teu campo de visão direto, não deixa o ambiente, assim, aquecido demais, mas dá uma alegria. É uma dica bacana. É aquele misto de ambiente alegre com tranquilo, né? Exato. Você vê que é um quarto de criança, mas não é aquele cheio de também frufruzada toda, né? Exatamente. É aquele ambiente gostoso. A tendência também vem agora limpando um pouco mais esses quartos de bebê. Teve uma fase que estava uma profusão de babados e laços, e agora vem limpando um pouco. O dourado ainda aparece, ainda tem um pouco do provençal, mas
já está voltando a dar uma limpada. Esse outro quarto aqui é o cinza com bolinhas coloridas, mais salpicadas. Então, é aquela coisa, aquele colorido sutil, pompons, que é uma coisa até que dá para a mamãe fazer, que é gostoso de fazer. Às vezes tem, né, ponta de linha, às vezes é uma vovó que faz um tricô. Tem até bandeirinhas, né? Agora já vi agora as tendências, gente, que tem umas bandeirinhas assim, às vezes. Que ficam uma graça, ficam super fofos. Os pompons ficam super fofos. Tem gotas, nuvenzinhas também. Eu vou falar um pouco, né? Ai, desculpa. Das nuvens lá na frente, mas a gente dá um spoiler aqui, que é bem legal também. E assim, são coisas que dá para fazer. Quer dizer, aqui esses grafismos, às vezes a gente consegue fazer até com pintura, não precisa comprar papel de parede. Papel de parede é uma ideia bacana, por quê? Você coloca, você tira com facilidade, você muda a cara do ambiente com facilidade, você tem os adesivos que a pessoa mesmo consegue colocar sozinha com uma habilidadezinha, consegue dar o teu jeito. E você pode trabalhar também com tinta. Usa uma fita crepe como molde e faz a tinta. Né? Às vezes não precisa comprar papel de parede. Fazendo a parede toda fica muito trabalhoso, faz uma faixa usando cores. Então, assim, por aqui, o bacana é a gente olhar e pensar como que eu posso fazer isso de alguma maneira. E aí eu vou dando umas dicas aqui onde eu puder. Gente, aproveitem que a Fernanda está aqui. Se quiser tirar as dúvidas de vocês podem tirar ao vivo as dúvidas de quarto, de tendências. Vamos aproveitar que a Fernanda está aqui. E também vou aproveitar a oportunidade de pedir para que vocês possam estar compartilhando a live agora aqui nas suas redes sociais, marcando as suas amigas para que todas possam pegar esse conhecimento bem bacana e essas dicas que a Fernanda veio aqui com muito carinho trazer para vocês. Tá com certeza, aproveita que eu estou aqui. Pode aproveitar, gente. Os móveis coloridos é uma outra tendência. Tá? É o uso de você ter o berço colorido, né? Nesse caso uma cômoda. Os berços curvos também vêm aparecendo. Né? Eu, particularmente, gosto de móvel colorido assim. Um móvel dentro do ambiente, senão eu acho que pesa. Mas nada impede. Tem vários quartos que trabalham todos os móveis com cor. Tá? Uma coisa bacana do móvel colorido. Você pode usar talvez um móvel que você já tenha e investir em outra coisa. Por exemplo, eu queria botar muito um armário, mas, poxa, meu orçamento não vai dar para eu botar o armário, a cômoda e o berço. Mas tem o berço de uma prima, pinta aquele berço, vai lá na feira que você vai achar um armário, uma cômoda com preço super bacana, que vai caber no teu bolso. Exatamente. Você bota o armário e a cômoda, e o berço você mesmo pinta, compra tinta spray e pinta. Se você quer um berço colorido, você vai lá na feira, que a gente tem preço ótimo, tem dias que tem promoção de berço. Claro. Você pega aquele berço, leva e você mesmo pinta, pode criar, né? Isso. Você pode colocar uma cor verdinha, pode pegar uma cômoda e botar amarelinha, porque às vezes a gente não tem como comprar aquela da tendência, mas a gente pode pegar o que a gente, né, comprou, o do básico, e dali, gente, surgir as ideias, criar, pintar, né? Exatamente. Olha essa daqui, decorar. Que ela falou. Tá, o móvel de uma cor, os pés e os puxadores de outra. Bem coloridinho, mas ao mesmo tempo bem, assim, bem rico, né? Bem nobre, não ficou aquela coisa tudo misturada, tudo confusa, não. São cores que se conversam, né? Uma paleta de cores legais. E aí, quando você usa o móvel colorido, é bacana você ter uma base neutra. Então, a parede é um tom de cinza. Aqui, ó, mesmo que tendo cor, são cores suaves. E a cor forte vem na peça. Legal. Então, os nichos. Nicho a gente sempre usa muito em quartos de bebê. A gente sempre tem aquelas coisas fofas que a gente quer colocar, quer expor. Então, e sai da prateleira tradicional, né? Então, assim, nichos, eles aparecem de todas as formas. Tem nicho de casinha, os quadrados tradicionais, aí você já pode botar um papel de parede, um recorte. Papel de parede que usou, né, para forrar uma das paredes do quarto, sobra um pedacinho, pode forrar um fundo de um nicho, que você vai colocar numa parede lisa. Legal, e aí ele já fica diferente, não fica aquele nichinho comum. Os nichos redondos, enfim, tem uma infinidade de nichos. E os nichos, ele traz todo um charme, né? Porque às vezes, por exemplo, o quarto do Caio, o quarto do meu filho, eu não enchi de frufru, não. Assim, ele é um quarto super clean e tem os nichos. Nos nichos tem os ursos penduradinhos, ficou super lindo, né? Ficou super charmoso, porque assim, não tava aquele quarto poluído,
mas nos nichos tem aquelas decorações sutis que dão todo o tchan. Exatamente. Muito bacana. Às vezes exatamente. o menos é mais, né? Dizem. É, eu sou super a favor disso. E outra tendência, olha as nuvens que a gente estava falando aqui. Gente, nuvem, gotinha. Se você tá na fase de fazer enxoval do seu filho, você ainda não sabe o que fazer, então, ó, essa dica que a Fernanda tá dando é uma super dica, gente. Nuvem, gotinhas, tá super tendência, porque às vezes a gente fica naquela de príncipe, marinheiro, fadinha, e às vezes tem outras coisas que estão tendências que as mães às vezes até se perdem, assim, tipo, não sabia que tava, né? Então conta pra gente o que tá de tendência agora. Olha, a natureza. A natureza vem como uma tendência, assim, né? Os exemplos aqui, árvores, essa aqui é uma pintura, as nuvens que elas vêm aplicadas. Aqui tem umas nuvens que elas são, elas ficam como umas luminárias na parede, então ela entra a luz por trás. Lembra? Como quando eu falei lá na frente, da luz indireta e suave, elas podem estar nessas nuvens. E elas ficam super bacanas, né? E as nuvens pintadas. A nuvem tem papel de parede de nuvem, cada um mais fofo que o outro. A almofada de nuvem com carinha. Gente, é muito lindo, né? Tem as muito próprias nuvens, né? Recorte da almofada de nuvem, com carinha. Fica com aquela carinha muito lindinho. Né? Então, existem várias opções de nuvem. As paisagens, né? A paisagem de montanha. Essa paisagem de montanha, ela conversa muito com aquele grafismo que a gente viu lá na frente. Né? Elas são triangulares, então isso é uma coisa que dá para fazer fácil com pintura. Fácil, né? Marcando com a fita crepe, comprando as tintas, né? Um quartinho de tinta que compra, consegue fazer essas pinturas. E assim, tem outros tipos de paisagem, como cidades, enfim. Coisas da natureza, como você falou, tem umas que são passarinhos, jaulinhas, né? Que é uma tendência que vem um pouquinho mais atrás, mas que ainda está se usando muito, né? Ainda. Jaulinhas, passarinhos para menina, corujinhas, né? Essas coisas estão super tendências, né? Animais, né? Os quartos safari. Usa bastante. Safari, gente, é uma coisa que se usa bastante tempo. É lindo, usa bastante tempo. Acho que assim, é um também que acho que vai ficar ainda por muito tempo. Tânia Barbosa, isso aí, vamos reciclar, porque a gente estava falando. Isso. Exatamente, Tânia. Às vezes a gente quer comprar uma coisa, se aproveita as promoções, né, que você encontrar no evento da Mega Gestante Bebê e começa a reciclar de acordo com as tendências. Afinal de contas, para você que é arquiteta, tem muita coisa que a gente pode fazer, não é? Sim. Você pode comprar uma coisa e daí você vai ajustando aquilo. Né? Os próprios papéis de parede, que você falou. Não precisa botar a parede inteira, você bota um fundo de um nicho, né? Bota um fundo de um nicho. Pode criar uma... Obrigada, Tânia, pela sua participação. Obrigada. Pode colocar um roda-teto, pode colocar uma meia parede no papel. E você tem uma série de recursos. E tem as faixinhas que você pode casar com os papéis. Né? E aí a parte de cima da parede pinta num tom neutro. O que está usando mais hoje em dia, mais do que a meia parede, que é um recurso, é você trabalhar alguma parede do quarto. Ou pegar uma parede, seja a parede principal, ou duas paredes, e coloca o papel ali. E a pessoa acha muito caro, né? Vou botar papel de parede em tudo, mas não precisa, né? Não precisa. Já vai dar cara, já vai dar um toque, já vai ficar bonito colocando numa parte. Não precisa forrar o quarto inteiro de papel. Né? E é isso, a gente tem que reciclar, sabe? Não dá pra gente pegar tudo e descartar. Né? E aí, quando a gente recicla, o que a gente pode? A gente pode comprar coisas novas. Exatamente, você pode comprar mais, né? Exatamente. E você pega você pega uma parte do quarto. Então, assim, só aqui pra gente resumir as dicas. Além das tendências, resumir as dicas em cima das tendências, desculpa. Então, a gente tem hoje essa parte aqui que você falou que é o quê? Desculpa. O quê? Tomem notas, mamães, que é esses assim, que é os grafismos. Os grafismos. Essa imagem, ela é bem um resumão. Então, resume pra gente. Ela tem o grafismo, né, que ele vem em triângulos de vários tons. Pra você fazer seu quarto moderno, gente. Pra fazer um quarto moderno, super aquele quarto que vai arrebentar. Anota as dicas aí. Vamos fazer um resumão, Fernanda. Vamos lá. Aqui, a gente tem o grafismo, né, que vem do papel de parede. A gente tem as cores, que são aquelas cores de bala que eu falei, né, as candy colors, que tá vindo aí também com tudo. Nesse caso, cada gaveta da cômoda ficou numa cor, fazendo um degradê, né, enfim. E são as mesmas cores que estão conversando com o papel de parede. Né?
O nicho, esse nicho aqui, se vocês forem perceber, ele é todo irregular, então ele parece um origami na parede, né? Ele forma esse nicho irregular e eles têm também as cores no fundo. O elemento da natureza que vem na borboleta, né? A nuvem, aqui em cima, ela tá clarinha, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma nuvem. Tem abajur de nuvens também, né? Tem abajur. Nesse caso aqui, ela é um abajurzinho de nuvem. Ela tá Isso uma é luz. uma das coisas também que está acontecendo muito, que eu tô vendo muito, gente. E que a Fernanda tá aqui até para me ajudar. Não é luminárias, mas são luzes, né? Você Sim. usar luzes no quarto. Sim. Lá no nosso evento, quando a gente passa lá pelos corredores, tem muitos estandes com luzes. E daí, quando você vê realmente um abajur com a primeira letra do nome da criança, de luz, a nuvenzinha de luz, a gotinha de luz. E eu acho que isso ajuda bastante no caso do quarto, para dar aquele up, né? Não necessariamente Sim. precisa colocar um monte de coisa colorida. Viviane Souza. Fernanda, meu filho está com 1 ano e 5 meses e não consigo colocar ele para dormir no quarto dele. Coloquei no berço e no meu quarto. Você acha que isso o ambiente influencia também? O ambiente influencia, sim. O ambiente influencia. Mas tem várias dicas, né? Pra gente acostumar o bebê a ficar no Obrigada, no tá, berço. Vivi, pela sua participação. Vivi, o que eu fazia muito com a minha, desde bebê, era o que eu falei. Eu sempre deixei ela no berço. Você tendo um ambiente calmo, preste atenção na iluminação do quarto. Será que esse quarto é tranquilo, sem ruído? Se ele fica realmente escurinho para ele dormir? Confortável. Né? E bota ele no berço, fica ali por perto um pouquinho, para ele se acostumando ali com o berço dele, com o espaço dele. Leva ele para brincar, ele já está com 1 ano, ele já brinca com as coisas. Então, leva ele para o quarto para brincar com as coisinhas dele, para ele ter o prazer de ficar no quarto dele. Porque a gente tem muita tendência, né? Quando o bebê acorda, a gente tira e vai brincar com eles na sala, em outro lugar, na nossa cama, que é mais ampla, então pode colocar os brinquedos e fica ali olhando. O que tem que também tomar cuidado, às vezes a criança engatinha e cai da cama. Verdade. Né? Mas, então, assim, leve ele para o quarto, deixa ele brincando um pouco no quarto dele, que ele vai querer ficar, né? Ele vai começando a sentir que aquele é o cantinho dele, que aquele é o ambiente dele. Isso. E foi uma das coisas que eu pequei muito, gente, porque eu com o Caio, eu desde o início era muito cansativo para mim, como para todas as mães, né? Então, por ser cansativo, eu queria amamentar deitado, que é também um perigo, né? Mas eu fiz isso para os 2 filhos. E aí eu deitava na minha cama, colocava o meu marido do outro lado e amamentava o Caio ali deitado. Então, aquilo era cômodo para mim. Mais cômodo do que eu ter que pegar o Caio, ninar para colocar o Caio no berço no quartinho dele. Por isso o quarto só ficou lá ilustrando mesmo, não um stand, né? Não, acabou não usando. E aí hoje a gente pensa que agora que já não existe mais a amamentação, o quanto isso reflete até para o casal, para a intimidade, então a gente poderia ter deixado o Caio dormir no cantinho dele. Sim. E aí acaba gerando vício nos pais também. Esse lance de dormir junto. E dormir com o filho é muito gostoso, mas uma eventualidade, né? Não pode ser o nosso dia a dia, tá sempre com o bebê, essa criança vai crescendo e tá ali. Ela tem que ter o espaço dela. É importante que ela sinta aquela identidade. Mesmo que às vezes, né, no teu caso, Vivi, ele tem o quartinho dele. Às vezes a mamãe não tem o quarto, né? É um espaço dentro do quarto da mamãe, mas o bebê saber que aquele cantinho do berço é dele. Ó, a Natália Gonçalves está falando aqui, Fernanda. Não falou sobre cortinas. Vi tantas cortinas com temas, cada uma mais linda que a outra. O que você fala desse lance de cortina, Fernanda? Ai, Natália. Obrigada, tanta coisa Natália. pra gente falar, Natália. Que a não, gente é que elas vão instigando, ótimo, com certeza. É muito bom a gente ter. Né? Também tem uma série de... tem muita coisa. E é bom a gente saber o que vocês querem. Então, Natália, eu acho que é importante, ter um blackout. Né? Seja por rolô, seja a cortina blackout, né? E por cima a cortina comunicando com o que você está fazendo em termos de decoração do quarto. Né? Então, assim, como você falou, tem várias cortinas lindas, aí tudo vai assim, para eu poder te dizer, eu tenho que conhecer também, né? O resto do quarto. Porque tem quartos que combinam com cortinas, outros que combinam com persiana, Nath. Por exemplo, o quarto do Caio, a gente não quis colocar cortina. Primeiro porque, assim, o meu marido ele já tem uma tendência a ser alérgico absurda. Eu ia falar isso. E aí, o que acontece? Olha que linda essa cortina, gente, com esse quarto maravilhoso que tem aqui. Só que o que acontece? Por ele ser muito alérgico ao meu marido, a gente já deduziu que o nosso filho pudesse ser também alérgico. E eu não tenho, gente, o hábito de ficar tirando cortina no trilho para lavar, para secar e colocar de volta, porque a gente mora no apartamento, não tem quintal para ficar lavando e secando. Se manda para lavanderia também,
dá mais trabalho, acaba se perdendo e acabou no fim que a gente optou pela persiana. Mas você, que trabalha com esse design de interiores, você acha que tanto a persiana e a cortina, elas podem combinar com o ambiente, ou a cortina mais bonitinha? Sim, não, acho que os dois podem combinar. Acho que vai muito em função da linguagem no ambiente. Né? A cortina, nesse caso aqui, é uma cortina maior, é uma cortina mais pesada. Mas às vezes você pode colocar uma persiana, né? Um rolô, uma persiana blackout, alguma coisa que realmente os quartos escurinhos. O rolô é aquela que enrola. Aquela que você puxa, ela fica toda enroladinha lá em cima. E aí ela faz o blackout que escurece o quarto todinho. Você pode colocar uma cortina em cima leve, que aí fica mais fácil para você tirar. Esse tipo de cortina realmente não é muito trabalhosa. Mas essas cortinas mais leves, tem umas que você tira com lacinho, deixa o ganchinho ali, tira com lacinho, lava na máquina, passa igual você passa uma roupa nossa. E fica fácil de fazer essa manutenção. E a Natália falou sobre cortina com tema. O que você acha? Cabe uma cortina com tema quando o quarto já é temático? Ou você acha que a cortina com tema ela serve quando o quarto está mais clean? O que você acha? Eu prefiro com o quarto mais clean. Quando a cortina, quando o quarto... Olha que lindo, olha. Esse que você falou, né? Exato. Esse daqui já é uma cortina... Persiana, como você falou. É uma persiana... Gente, que quarto lindo esse. Acho que é veneziana, se não me engano. Não é veneziana, não. Fugiu romana. Uma cortina romana. Ela sobe em gomos. Essa persiana aqui, ela fica linda quando tá levantada também. Muito legal, e provavelmente Natália, ela tem assunto, né? um blackout por trás. Né? Porque você vê que ela sozinha, ela tem uma transparência que vai deixar o quarto claro. O que também é legal, porque não deixa a luz incidir direto no quarto, né? Mas ela quebra a luz, mas ela traz a luz natural também. E olha que interessante, Fernanda, que eu tô vendo aqui. Esse quarto tá super clean, né? Sim. Onde a gente entra, o menos é mais. As cores dele aqui, as paletas de cor estão se conversando. Ela conseguiu usar como se fosse telha, né? Misturou o azul. Mas, de uma forma geral, ele tá bem clean. Sim. E tá bem... Ele não é um quarto grande, pelo que a gente vê aqui, né? Pequeno, mas ele foi planejado a ponto de caber uma cama, um berço, né? Esse sofá-cama, um berço, uma cômoda e a poltrona. Então, Sim. tudo é a forma de arrumar, né? E o apoio, né? E o apoio, que é o principal, com todos os itens que você falou aqui do kit higiene. Então, gente, às vezes não precisa ter um quarto enorme, não. Existem várias dicas de quarto. Se o seu quarto é muito pequenininho, o quarto do seu bebê é muito pequenininho, olha, gente, entra em contato com a Fernanda, tira dúvidas na página dela lá. Me manda uma mensagem. As redes sociais dela estão todas aqui no link, na descrição, né? Todas na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem. Você pode entrar lá na página da Fernanda, tirar dúvida por inbox, tirar dúvida na página da Fernanda. Olha só, meu ambiente é assim. O que você me sugere? O que você pode fazer por mim? Né? Fernanda, quanto ficaria um planejamento para mim? Mas olha, eu tô aqui nessas condições. Tudo é conversado. Você pode ir lá na página dela falar, porque eu vejo que às vezes tem muita dificuldade da parte das mães quando o espaço é pequeno. É a maior dificuldade. E quando o espaço é grande, a gente entulha muita coisa também. Também tem isso. A gente também tem que tomar esse cuidado. Gente, olha só. Quem quiser até o final agora do ano entrar em contato comigo, me falar que estava nessa live, eu faço uma condição super especial pra gente planejar esse quarto. Que legal, super presente agora de Natal pra vocês, hein, mães? Então, super presente de Natal pra você que quer planejar o quarto do seu bebê. A Fernanda vai disponibilizar uma condição especial para você que falar, olha, Fernanda, te vi lá na live da Mega. A Fernanda é aqui do Rio de Janeiro também. Então, vocês podem entrar em contato com ela através do inbox da página, acessando o link da página. Seguir ela no Instagram, que é FH Henriques, né? FH Arquitetura. FH Arquitetura. Arquitetura Interiores no Instagram. Tem todas as minhas redes aqui na live aparecendo. Tem sugestões também, provavelmente, né? Eu sempre posto, sempre postando umas ideias bacanas. E é só me perguntar também, que a gente posta lá também. Alguma coisa, tira dúvida, enfim, o que vocês quiserem. Obrigada, mamães. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas mamães que assistiram a gente até o final. Fernanda, muito obrigada pelo seu tempo disponibilizado. Espero que você volte aqui. E a Fernanda vai voltar, gente, com o tema do quarto montessoriano, né? Com certeza, a gente vai falar muito sobre esse quarto, que é uma super tendência. Eu super agradeço aqui de estar aqui e poder ajudar as mamães a arrumar os quartos, que é um momento tão gostoso, né? É um momento tão gostoso, é o sonho da mamãe, não é verdade? Então é isso, mamães. Gente. Um grande beijo pra vocês, tá bom? Beijo Fiquem com pra Deus vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, até tchau. A próxima.